Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão e irmã, estamos na 26ª semana do Tempo Comum. E hoje a primeira leitura nos traz para este domingo uma reflexão trazida do livro de Números, muito importante para os nossos dias, porque fala do Espírito de Deus. Ora, haviam homens que foram escolhidos para ajudar no governo do povo de Deus na sua travessia pelo deserto. 70 deles que estavam na lista receberam o Espírito do Senhor. Eles estavam na lista e com Moisés e então profetizaram, estavam na tenda. Outros 2 que não foram para a tenda também receberam a mesma unção, o mesmo Espírito. E que maravilha é assim! Mas há um detalhe, um particular muito interessante nesta passagem. É como se o Espírito que estivesse em Moisés tivesse diminuído. Diz assim as Escrituras: o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés, retirou um pouco do Espírito que Moisés possuía e deu aos 70 anciãos. Aqui o detalhe não é que o Espírito fosse maior ou menor, para que a graça de Deus continuasse agindo na vida de Moisés. É para entender uma dimensão quantitativa que era o mesmo Espírito de Deus. Essa ideia é da graça de Deus, o mesmo Espírito dado aos demais anciãos. E existe também mais um outro detalhe nesta passagem, que é aqueles 2 que não estavam na tenda, mas também tendo sido escolhidos por Deus, receberam o Espírito Santo. Que maravilha! O Senhor derrama o seu Espírito a quem quer, mas havia ali um jovem, e isto é extraordinário, porque muitas vezes os mais jovens são consumidos de um certo zelo que tem o seu valor, mas lhes falta sabedoria. E aqui, então, nós temos Josué, como diz, filho de Num, ajudante de Moisés, que vai dizer: Moisés, Senhor, meu Senhor, manda que eles se calem, então que eles parem de profetizar. Esta situação deste jovem tão ardoroso nos leva à compreensão da graça de Deus. É Moisés que fala e hoje é o Senhor que nos fala. O que diz Moisés? Você tem ciúmes por mim? Porque de mim saiu o Espírito que Deus havia me dado, a grandeza, o poder foi dividido. Eu não me senti mal de poder dividir a graça de Deus. Eu não me senti mal de ter menos, para que os 72 tivessem também o Espírito de Deus. E Moisés ainda é mais generoso, não apenas aos 70, não apenas aos 72, mas Moisés vai dizer: quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse a todo o povo o seu Espírito. Nós temos aqui uma expressão que nos remete a Pentecostes, e assim o Senhor derramou de modo maravilhoso o Espírito Santo. Naquele momento, apenas na história de Israel, os profetas, os juízes, os reis que tinham o Espírito do Senhor para conduzir o povo. E hoje o Senhor derrama e faz morada em todos os corações. Ninguém perde, todos ganham, movidos pelo Espírito de Deus. É assim que, de modo particular, anos e anos e centenas de anos depois, e não menos depois de anos, centenas de anos até os dias de hoje, no Evangelho, o Senhor, em Marcos, no capítulo 9, vai nos trazer uma situação muito semelhante. Os discípulos proíbem um homem que estava, em nome de Jesus, fazendo bem, expulsando demônios. E então eles são orientados pelo Senhor, dizendo de modo maravilhoso, em palavras de sabedoria: não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Ou seja, aqueles que vivem, que agem em meu nome e que vivem segundo o meu coração, eles têm a autorização, a autoridade, portanto, para agir conforme a vontade do Pai, para fazer o bem, para anunciar o reino de Deus, mesmo que não estejam do nosso lado. Vai dizer então o Evangelho, mesmo que ele não nos siga, ou seja, eles estejam perto de nós, como aqueles 2 anciãos não estavam na tenda, mas no acampamento, não estando próximos, mas eles profetizaram.
aqui aquele homem que agia em nome de Jesus, que tinha um coração segundo o coração de Jesus, porque é isso que nós entendemos, ninguém faz milagre em meu nome para depois falar mal de mim. Se eu concedo em meu nome que possam agir, é porque estou no coração deles. Queridos irmãos e irmãs, não é todo mundo que diz o nome do Senhor que tem o Senhor no coração. Mas é bem verdade que devemos sempre glorificar o Senhor. Jesus mesmo vai nos alertar. Aqueles que dizem, Senhor, Senhor, curei, expulsei demônios, e o Senhor vai dizer, mas eu não o conheço. É assim que o Senhor vai alertar os seus discípulos e a todos nós para este grande perigo. Porque nós podemos estar no Senhor, sermos batizados no Senhor, pertencer à igreja, operar maravilhas em nome do Senhor e não estarmos atentos, dando a graça de Deus, do Espírito Santo, para que as pessoas conheçam o Senhor, entrem no reino de Deus, tenham a vida eterna, mas nós mesmos podemos nos afastar da herança prometida. Como? E o Senhor então vai dizer, muito cuidado, mesmo vocês que estão perto de mim podem não estar comigo na vida eterna, na medida em que escolhem pecar. É assim que, infelizmente, foi interpretado de modo muito literal, muito concreto, essas expressões de Jesus. Então, se a tua mão te leva a pecar, corta. Se o teu pé te leva a pecar, corta. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Esta ideia não é que devemos nos mutilar, devemos sentir a todas as circunstâncias e situações, comportamentos e, sobretudo, estilos de vida, decisões e escolhas que nos facilitam o pecado. Aqui o Senhor está dizendo que precisa haver um corte, literalmente um corte naquilo que nos leva ao pecado. Nós muitas vezes nos preocupamos com o pecado cometido, mas devemos estar atentos àquilo que nos leva a pecar, os meios, as condições, as circunstâncias que nos levam a pecar. Então, diante disso tudo é melhor perder. Nada mais é fácil para nos levar ao caminho da perdição que a riqueza, que o luxo. Isso vai ficar muito claro, nos levar ao pecado e a perder a vida, perder o reino de Deus, como diz o Evangelho. Se o teu olho, se o teu pé, se a tua mão te leva a pecar, corta-o. É melhor que entre sem estas coisas do que perder a graça da vida, de entrar no reino dos céus. São Tiago, então, a igreja nos permite olhar com clareza as escolhas que devemos fazer, vai nos falar para a sua comunidade, para os dias de hoje, este grande perigo. São Tiago vai dizer da riqueza, do ouro, da prata, que leva algumas pessoas à desgraça. Sim, ele vai dizer, ricos chorai e gemei por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. E assim como o Senhor fala no fogo do inferno, aqui São Tiago vai nos falar verdadeiramente também de um inferno. Ele fala da ferrugem, a ferrugem que vai servir de testemunho contra vós e devorar vossas carnes como fogo. Essa ferrugem é daqueles que se apegam ao dinheiro e ao luxo e que permitem que isto ocupe o lugar principal dos seus corações, de suas vidas, vivendo para se manter numa condição de prazer, de ganhar e sustentar a sua riqueza. Essas pessoas, por si mesmas, em suas escolhas, já atraem sobre si as desgraças. Podem desfrutar de muitos prazeres, mas a ferrugem, o pecado, vai dissolvendo tudo aquilo que eles possam ter de bom e vai lhes conduzindo para essa desgraça maior que nos alerta São Tiago como fogo do inferno. Isto é muito perigoso, não é brincadeira. Não pensemos nós que, mas eu não sou rico, eu não sou empresário, Bom, enfim, nós temos tantas condições de pessoas com riquezas, mas aqui a riqueza verdadeira, ela é muito concreta e muito perigosa. Pensem nas pessoas que roubam, sobretudo velhos que roubam, ou mesmo jovens que roubam, e roubando amontoam dinheiro, guardam dinheiro, por mais que procurem gastar, tem muito ainda guardado, e se procurem ainda ter mais e manter aquilo que tem, não conseguem nem gastar aquilo que roubaram. Ou mesmo aquilo que conseguiram de uma forma justa, não usam.
não destina os bens e aquilo que sobra para os necessitados. Não, Deus não é contra aqueles que têm recursos e dinheiro. Não, o Senhor não é contra, mas pelo mandamento do amor que cabe a todos, Ele diz, devemos amar o outro como nós nos amamos, ou seja, se eu tenho e se o que eu uso para mim me basta, por que aquilo que sobra eu não destino a outros? Dentro desta ideia, não preciso ter conta em bancos no exterior. Qualquer coisa que me sobra, qualquer coisa que eu não use, deveria ser destinado então para o bem do meu irmão e do próximo. Mas quanto mais dinheiro uma pessoa tem, mais apegada às coisas da terra e menos ela pensa no céu. Pode até ter Jesus na boca, mas não tem Jesus no coração, porque os seus atos não mostram isso. E como vimos na semana passada, são corroídas pela cobiça. Quanto mais tem, mais precisam querer para manter e para aumentar aquilo que tem. Queridos irmãos e irmãs, este é o que fala o Senhor. Então, a riqueza, seja ela qual for, ela é muito perigosa. Nos faz olharmos para nós mesmos, nos tornando indiferentes à necessidade dos outros. Mas o que é pior, pode nos levar, inclusive, à injustiça. E não menos, Santiago vai alertar, sobretudo a nós cristãos, com relação àqueles que trabalham, aqueles que na comunidade dirigem, tiveram a oportunidade de colocar os seus dons e desenvolvê-los como graça de Deus e se tornaram então patrões, mas que não respeitam o pagamento justo e adequado dos seus empregados. Esta orientação é muito concreta e ela aparece na doutrina social da igreja e nós não podemos esquecer dela. Vai dizer Santiago, como naquele tempo, não menos hoje, o salário que vós deixastes de pagar está gritando e o clamor dos trabalhadores chega aos ouvidos do Senhor. E assim fica claro, aquele salário negado, aquele salário injusto, isto leva ao justo a condenação e o assassinato. Mas essas vozes, como a voz de Abel, morto pelo seu irmão Caim, chega aos ouvidos de Deus. Queridos irmãos e irmãs, é assim que a partir da riqueza, ela é tão sedutora que podemos inclusive encontrar meios ilícitos para mantê-la e ampliá-la, e aqui cometemos injustiças muito graves. E aqui recordamos mais uma vez as palavras do Senhor: corta fora. É melhor ficar sem aquele emprego ou ficar sem aquela empresa, ficar sem tantas condições econômicas e favoráveis do que perder o reino dos céus. Perder a entrada na vida, a herança prometida, perder a vida eterna. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A lei do Senhor é perfeita, alegria ao coração.